Olá, eu sou o Fernando Mirancos, eu sou assistido da Enel e conselheiro eleito para o Conselho Deliberativo da Vivest. E hoje é dia 16 de outubro de 2023 e esse é o primeiro vídeo da coluna que nós criamos no blog do Assistido, que é a coluna Voz do Conselheiro. Estarão aqui todos os conselheiros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, os integrantes dos comitês gestores que se dispuserem a conversar com vocês para poder tratar das questões que envolvem a gestão dos planos de previdência que são administrados pela Fundação CESP e pela Vivest. Hoje nós vamos tratar de 3 temas. O primeiro é a retirada de patrocínio da Enel. Eu gostaria de abordar algumas questões que foram extremamente importantes, alguns acontecimentos nos últimos meses. Primeiro deles, uma decisão do governo, comunicada pelo secretário de regime próprio e complementar, o senhor Paulo Roberto Pinto, comunicado à diretoria da Previc de que todos os acordos prévios às privatizações das empresas de energia elétrica e os editais deveriam ser considerados nos processos de retirada de patrocínio. Em seguida, um outro fato que foi um parecer da Procuradoria Federal da AGU na Previc, um conjunto de 5 procuradores, recomendaram também, da mesma forma, no mesmo sentido, de que os acordos, os editais de privatização deveriam ser considerados. Isso, pessoal, foi uma grande vitória para nós, participantes, assistidos e pensionistas desses planos. Por quê? Contrariamente ao que as patrocinadoras diziam e a própria direção, a diretoria executiva da Vivest, de que isso não seria considerado na retirada do patrocínio, né? E também pela Previc do governo anterior, né? Nós conseguimos fazer com que o governo, a direção da Previc e a Procuradoria Federal, né, acolhessem os argumentos que a gente vinha utilizando desde 2021, quando foi dado início ao processo de retirada de patrocínio da Enel. Então, isso é uma grande vitória, né? Inegável, inquestionável, que isso é muito importante. Mas ela não é suficiente, né? Por quê? Eu gostaria de destacar agora a entrevista que saiu no jornal Valor Econômico, na quarta-feira passada, né, no dia 11 de outubro, uma entrevista do diretor superintendente da Previc, o senhor Ricardo Pena, em que ele faz uma série de comentários sobre os planos de previdência e inclui nesses comentários a questão da retirada de patrocínio e cita até o caso da retirada de patrocínio da Enel. Tem uma declaração, né, colocada ali entre aspas até no texto, de que não há a menor possibilidade do governo proibir a retirada de patrocínio. Bom, eu gostaria de comentar essa declaração, né, no seguinte sentido. Acho que todo mundo que tem autoridade para falar de planos de previdência e do tema retirada de patrocínio inclua aí as patrocinadoras, a diretoria executiva da Vivest, né, da Fundação CESP, os integrantes do Comitê Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, os integrantes do Comitê Gestor dos Planos, o governo federal, a própria direção da Previc, as entidades representativas dos participantes, dos assistidos e dos pensionistas. Esse conjunto de autoridades é importante que,
quando falem sobre esse tema, abordem também as questões que envolvem o que está na lei, o que está nas resoluções. Então, quando diz não retirará o patrocínio, a Lei 109, a Lei Complementar 109, a Resolução 11, a Resolução 53, facultam que a patrocinadora, né, peça a retirada de patrocínio. Da mesma forma, nenhuma desses dispositivos obriga a Previc a aprovar. Não está escrito em nenhum lugar disso. Ao contrário, há várias menções a que a Previc poderá aprovar ou que ela até não autorize. É só pegar o artigo 21 da Resolução 53, no seu parágrafo 2º, artigo 21 da Resolução 53, no parágrafo 2º, está dizendo uma condição em que a Previc não autorize a retirada de patrocínio. E por que isso acontece? Por uma razão muito simples. É preciso analisar condições, as condições da retirada. E as condições, no nosso caso, estão lá nos acordos da privatização, no edital de privatização, e uma das mais importantes, a vitaliciedade. Como é que vai ser resolvido isso? Então, se uma determinada condição não é aprovada pela Previc, ela, obviamente, não é autorizado a retirar de patrocínio. Agora, se o diretor superintendente da Previc, o senhor Ricardo Pena, diz que não proibirá a renda, é porque as condições deverão ser aprovadas. Obviamente que nós precisamos saber. É muito importante que o governo, nesse momento, tenha a transparência de nos dizer o que está acontecendo, como é que essas condições estão sendo, né, construídas, negociadas. Isso é muito importante. Não adianta vir aqui depois com prato feito dizendo, ó, é isso que vai acontecer, porque nós vamos continuar lutando pelos nossos direitos. Nós não vamos abandonar nenhuma das nossas ações na justiça, nas ações institucionais que nós fazemos com autoridades e com parlamentares, né? E também não vamos abdicar das ações administrativas, da conversa que nós vamos manter com a Previc. Então, isso é muito importante que aconteça, que as condições de fato sejam aprovadas. Vamos esquecer esse negócio, não pode retirar, vai aprovar, não vai. Tem que discutir as condições. Se as condições atenderem aos nossos direitos, né, nós achamos que está ok. Eu lembro bem uma declaração do Gentil de Freitas, meu companheiro, que foi eleito também conselheiro do Conselho Deliberativo, que ele disse, a Enel pode até sair, desde que deixe aqui todos os nossos direitos. Né? Então é isso que nos importa, quais são as condições. Segundo ponto que eu queria abordar com vocês é a questão da CETEP. Né? O acordo que foi feito, muito importante, adiar por 5 anos, né, a retirada de patrocínio, mas não é suficiente. Precisam ser consideradas e observadas todas as condições que estão lá no processo, nos acordos, no edital de privatização da CETEP. E uma coisa importante também que o senhor Ricardo Pena mencionou, que é considerar os direitos até o final da concessão. Então, o pessoal da CETEP precisa estar bem atento a essa questão, né? Porque a concessão da CETEP vai além dos 5 anos. E aí eu queria dizer que essa questão da retirada das concessões é bem complexa, que ela devia ser tratada pelo Ministério de Minas e Energia, né? Juntamente com o Ministério da Previdência, com o Ministério da Casa Civil, porque esse assunto é muito mais complexo do que simplesmente dizer, os direitos vão até 2028, coisa que a gente até hoje argumenta que não, que os direitos são vitalícios, tá certo? Então isso é muito importante também para o pessoal da CETEP observar, da Enel e de todas as empresas. Por fim, nossa posse no Conselho Deliberativo, os conselheiros eleitos para o Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal acontecerá no dia 26, né, de outubro, às 9 horas. Estaremos lá sendo empossados
como os novos conselheiros. Vamos ter um trabalho muito responsável, propositivo, né? Vamos defender o direito de quem nos elegeu. Estamos indo lá para resgatar a Vivest, conforme o recado que participantes, pensionistas e assistidos deram nessa última eleição. Então, um abraço para vocês e até o próximo vídeo.